5 horas e mais 50 minutos em Manaus. A terceira edição do jogo Beneficente Amigo do José Aldo já está confirmada. A Arena da Amazônia vai receber no dia 4 de março às 18 horas a torcida dos dois grandes nomes do MMA. No campo, o time José Aldo enfrenta o do lutador Ranes Torres, de Manacapuru, dono de diversos títulos. O anúncio foi feito durante a coletiva de imprensa realizada na manhã de ontem na sede do governo do estado pelo governador José Melo, acompanhado do vice-governador Henrique Oliveira, da primeira-dama do estado e madrinha do evento, Edilene Gomes de Oliveira. Para essa partida, teremos dois campeões reconhecidos no mundo todo que irão emprestar suas imagens para este grande evento de solidariedade que tem como objetivo angariar alimentos para aqueles que necessitam e incentivar a reposição do banco de sangue do Hemoan, enfatizou o governador Melo, ressaltando que os alimentos arrecadados na partida social serão distribuídos às vítimas das cheias dos rios do interior do estado. O ingresso para o amistoso será trocado por 1 quilo de alimento não perecível no Centro de Convivência das Famílias do Governo do Amazonas e no Centro Estadual de Convivência do Idoso no bairro de Aparecida a partir desta quinta-feira, dia 23 de fevereiro. Para quem quiser ou para quem fizer doação show de bola no Hemoan, poderá apresentar o certificado de doador na administração da Arena da Amazônia no período de 23 a 3 de março, de 9 às 17 horas, para receber o ingresso. 5 horas e 52 minutos em Manaus, vamos às ruas da cidade. Peregrine, bom dia. Bom dia Eduardo Silva, bom dia companheiro Edson Melo, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã. Peregrine, o Climatempo está dizendo que hoje pode chover 25 milímetros, é muita chuva, muita água. Como é que tá o tempo aí fora? Aqui, Eduardo Silva, nublado, muito nublado. Nós já estivemos na zona norte da cidade, né? Por ocasião em que estivemos, Eduardo, lá no Instituto Médico Legal, e lá o tempo também muito nublado. Agora, nós estamos na zona leste da cidade, onde também o tempo oferece possibilidade de chuva para qualquer momento, Eduardo. Fala em possibilidade de chuva a qualquer hora do dia, significa tempestade. 25 milímetros de chuva, é muita água. Mas na área policial, calmaria nas últimas 24 horas. Calmaria, Eduardo, principalmente na noite e madrugada, né? Nós tivemos uma morte durante a tarde de ontem, em um confronto entre bandido e polícia, né? Já amplamente noticiado ontem pelo nosso giro de notícias e também por toda a programação da difusora, sua programação jornalística. Entretanto, Eduardo, na noite e madrugada, de 18 horas para cá, nós não tivemos, Eduardo, nenhum tipo de morte, né? Desde do último acontecimento que foi lá no começo da tarde, até o presente momento nenhuma morte. Nós tivemos aí um final de semana muito tranquilo, né? No final de semana aí que muitas bandas de carnaval, outrora nós noticiávamos aí muita movimentação em Instituto Médico Legal, em pronto-socorro, e devido ao bom policiamento, né? A boa ação da Polícia Militar, da Polícia Civil, da Secretaria de Segurança como um todo, nós tivemos aí um final de semana muito tranquilo, final de semana passado, Eduardo. Peregrino, novamente nossos parabéns à área de segurança. Sobre o carnaval, daqui a pouco nós temos matéria aqui no Jornal da Manhã. O Detran flagrou mais de 800 motoristas em situação irregular nesse período, principalmente no que diz respeito à lei seca. Motorista dirigindo embriagado ou então sem a CNH, a Carteira Nacional de Habilitação. Daqui a pouquinho no Jornal da Manhã nós teremos os detalhes. Mas, Peregrine, ainda há pouco nós conversávamos naquela conversa que nós temos antes do jornal, a reunião de pauta, e você me falava que as garagens estão com todos os ônibus dentro. O que está acontecendo? Greve novamente? Pois é, Eduardo, né? Naquele nosso primeiro momento nós conversávamos, Eduardo, e nós já tínhamos uma noção, né? Nós já havíamos passado na Eucatu e também na Global e na empresa líder, que fica na Cidade Nova, tudo ali faz parte da nossa rota. E, Eduardo, nós já temos a informação de que apenas 30% de toda a rota está operando na cidade. Eduardo, nós temos, para você ter uma ideia, e ouvintes do Jornal da Manhã, a nossa frota de ônibus logo pela manhã,
ela conta com um contingente de 1.350 ônibus. Diariamente esses ônibus saem aí para cobrir 221 linhas que cobrem o transporte coletivo na cidade de Manaus. Desses 1.350, apenas 400 estarão rodando no dia de hoje. O resultado disso, Eduardo, é paradas de ônibus completamente lotadas, sobretudo por estudantes. A Alameda Cosme Ferreira, Eduardo, com as paradas de ônibus, assim, um verdadeiro absurdo. Mas muita gente, chega a ter em algumas paradas até uma centena de pessoas. Na Zona Norte a mesma coisa, são as zonas que mais irão sofrer devido a serem as mais populosas da cidade. Com isso, as paradas de ônibus estão completamente lotadas. Vamos ver aí, Eduardo, a gente está procurando saber se já tem alguma alternativa, né, para que o usuário do transporte coletivo convencional tenha opções para chegar, sobretudo ao centro da cidade. Na última paralisação, o transporte alternativo, aqueles amarelinhos, eles estavam à disposição dos passageiros. Nós vamos verificar se essa informação, se esse procedimento vai haver também nessa paralisação de hoje. Agora, Peregrini, houve alguma informação oficial por parte do sindicato, as autoridades, a população? Pois é, Eduardo, já tem inclusive uma nota do Sinetran circulando, já chegou até a mim agora há pouco, e o Sinetran disse que foi pego de surpresa, não foi notificado em nenhum momento, não sabia de absolutamente nada, não se sabia, foi pego, né, com a mais absoluta surpresa na madrugada de hoje. O Sinetran diz não saber de nada, né? Foi pego de surpresa e com isso ele não sabe nem qual é a reivindicação dos rodoviários, segundo eles. Mas nós conversávamos ontem à noite com o vice-presidente do Sindicato dos Rodoviários, Eduardo, o Josildo de Oliveira, e ele nos dizia que a paralisação de hoje dá-se pelo não pagamento do vale previsto para o último dia 20, ou seja, ontem. O vale não caiu, eles tinham conhecimento também de que o acordado na última reunião, na ocasião da última paralisação também, que seria pago aí o dissídio do ano passado, de maio do ano passado, de 2016, iria cair na conta nesse dia 20, né? E a empresa comunicou aos rodoviários o seguinte, que o dinheiro não caiu e quando cair, vai cair sem o aumento. Aí a categoria resolveu parar. Agora, Peregrini, a greve em toda a cidade ou só em uma ou outra zona? Não, Eduardo, a greve dá-se em todas as empresas. Líder, Expresso Coroado, Eucatu, Rondônia, Global, Vega, São Pedro, Via Verde, essas são as empresas que compõem o transporte coletivo da cidade, todas estão rodando apenas com 30% de sua frota. É profundamente lamentável, porque nós vamos ver então aí a cidade vai parar, né? São agora 5h58, a cidade vai parar. Sem transporte coletivo, a cidade para. Vamos esperar que a prefeitura tome uma providência com relação a essa questão, tanto a prefeitura quanto o Sinetran e a Justiça do Trabalho, verificar o que está acontecendo nas empresas, porque os servidores não estão recebendo os seus proventos, Peregrini. Pois é, Eduardo, e enquanto isso não acontece, nós vamos ficar aí girando pelas ruas da cidade, agora no Jornal da Manhã e também no programa do Valdir Corrêa daqui a pouco. Nós estamos aí, Eduardo, girando pelas ruas da cidade e o que a gente vê são paradas de ônibus completamente lotadas. Nós vamos procurar agora as outras garagens que nós ainda não visitamos para sentir de perto como é que está essa situação. A gente já esteve na empresa Líder, que fica na Cidade Nova, vamos deslocar agora ali para Açaí, que fica no bairro do Coroado, vamos ver direitinho toda essa situação, Eduardo, mas o que nós podemos afirmar para o ouvinte da difusora nesse momento é que apenas 30% do transporte coletivo da cidade está funcionando. Os outros da última vez, Peregrini, Pedro interrompe, da última vez houve a liberação para que você até tocava nesse assunto ainda há pouco, para que os executivos, aqueles micro-ônibus e aqueles ônibus, os amarelinhos, como é o alternativo. O alternativo, isso, pudesse circular na cidade inteira. Já houve essa liberação? A prefeitura já tomou alguma providência?
Pois é, Eduardo, como foi pego todo de mundo surpresa, de surpresa, né? Eu acredito que não, mas essa informação nós vamos buscar daqui a pouco, Eduardo, e eu te peço a autorização para qualquer momento chegar com essa informação, que nós já estamos checando, nós já estamos nos dirigindo também à sede da cooperativa dos alternativos, lá com o nosso amigo Bilu, para saber dessa informação, Eduardo, se o alternativo já está autorizado a rodar para o centro da cidade ou não. Ok, Peregrino, obrigado por essa sua primeira participação. Nós aguardamos então essas informações. Os pedidos de pensão encaminhados ao Tribunal de Contas do Estado do Amazonas, TCAM, agora podem ser feitos via internet por meio do sistema e-Contas no portal do TCE no www.tce.am.gov.br. Anteriormente, os pedidos eram enviados de forma física em papel à divisão de expediente e protocolo, de onde eram enviados à fábrica de digitalização do TCE. Agora, os processos são enviados de forma digital à Diempro, que emite protocolo eletrônico. Ao setor, caberá a validação da digitalização para verificar a qualidade, a atuação do processo e o envio para o setor. Toda a administração pública e demais interessados com cadastro no portal devem se atentar à mudança. O Shopping T4 na Zona Leste, que vai abrigar mais de 700 novos empreendedores e alocados das ruas do centro da cidade, está com processo de licitação aberto para a ocupação de 27 espaços destinados para lojas âncoras, mini âncoras e quiosques que vão funcionar no empreendimento. Estão disponíveis 7 lojas âncoras, 10 lojas mini âncoras e 10 quiosques. Os editais podem ser adquiridos na sede da CML, na Avenida Constantino Neri, número 4080, ou no endereço eletrônico www.manaus.am.gov.br, mediante pagamento do documento de arrecadação municipal no valor de R$10. Mais informações pelo telefone 3215-6375. 6:08. Vamos até Manacapuru com Alberto Zegdeg. Muito bem, Eduardo. Depois de 3 noites na fila, centenas de estudantes que dependem de ônibus para chegar até as faculdades em Manaus conseguiram sensibilizar o poder público da necessidade do transporte universitário. Desde a sexta-feira, os alunos estiveram acampados na estação rodoviária para conseguir uma vaga nos poucos ônibus disponibilizados para o transporte universitário. Segundo o estudante Elivon Lira, que encabeça uma frente de resistência a favor do transporte como um direito dos estudantes, somente ontem à tarde, depois de uma reunião com o prefeito, foi decidido que todos os estudantes, tanto veteranos quanto novatos, não ficariam sem transporte. Nos bastidores das informações, muitos falam da falta de organização, lista de veteranos que não batem com a realidade e até apadrinhamentos, o que faz com que muitos alunos se revoltem, já que enfrentam as filas dia e noite, e no final quem fica em casa no bem bom é quem consegue facilmente uma vaga no transporte. Isso sem falar que os veteranos pagam uma taxa de R$40 mensal para custear o pagamento dos ônibus com a contrapartida da prefeitura. E apesar dos novatos ainda não estarem na lista de pagantes, já estuda-se um valor para que eles sejam os próximos a pagarem a mensalidade. A informação é que o valor não será menos que R$100 por mês. Elivon Lira disse ainda que foi formada uma comissão para acompanhar a administração municipal a 2 municípios que também trabalham com transporte universitário para copiar o modelo e assim tentar equacionar esse problema que sempre foi a pedra no sapato da administração. Não conseguimos ninguém da administração para falar sobre o caso, mas segundo informações de terceiros, a prefeitura não tem condições de arcar com a despesa do transporte para os universitários, já que é um custo muito alto e extrapola o orçamento disponível. Bem, Eduardo, há centenas de alunos matriculados em instituições de ensino superior. Porém, o maior problema para essas pessoas não é o ingresso aos estudos, mas sim se locomover diariamente entre as instituições de ensino e suas casas. Para variar, é bom lembrar que todos os anos tem um acréscimo enorme de novos estudantes que ingressam nas universidades em Manaus. E até o dia de hoje ainda não se encontrou uma solução para esse problema. Para o Jornal da Manhã, Zegdeg. 6:11. Mais de 100 psicultores do município do Rio Preto da Eva participaram no último sábado do primeiro encontro de psicultura da região. É promovido pela Prefeitura do município em parceria com o governo do Amazonas, por meio do sistema CEPROR, IDAM, ADAF, CEPA e ADS.
O encontro serviu também para apresentar aos piscicultores as propostas de investimento para o setor dentro da nova matriz econômica ambiental. Anualmente, o Rio Preto da Eva produz mais de 8 mil toneladas de pescado, movimentando em torno de 50 milhões de reais. A área de produção no município chega a 500 hectares. Como maior produtor de pescado do estado, a cidade abastece o mercado dos municípios da região metropolitana de Manaus, que compreende Altazes, Careiro, Careiro da Várzea, Iranduba, Itacoatiara, Itapiranga, Manacapuru, Manaquiri, Presidente Figueiredo e Novairão. Sendo a capital amazonense a maior consumidora do produto, com aproximadamente 550 toneladas. O Polo Industrial de Manaus registrou faturamento de 74,4 bilhões de reais em 2016, o que equivale a uma diminuição de 6,14% em relação ao valor obtido em 2015, que foi de 79,3 bilhões de dólares. Em dólar, os 21,85 bilhões alcançados em 2016 representaram uma queda de 9,28% na comparação com o ano anterior, que foi de 24 bilhões e 8 milhões. A mão de obra do Polo Industrial de Manaus em dezembro foi de 85.889 trabalhadores, entre efetivos temporários e terceirizados. Com os resultados consolidados em janeiro a dezembro, o ano de 2016 encerrou com uma média mensal de 85.574 empregos diretos. Entre os produtos que apresentaram incremento relevante de produção em 2016 em relação ao ano anterior, destacam-se os microcomputadores desktop com 414,62%, monitores de tela de cristal líquido para uso em informática 213,66%, lâminas e cartuchos em 1.000 unidades 13,18% e aparelho de barbear 8,43%. Às 11 horas desta terça-feira, no plenário da Assembleia Legislativa do Estado, acontece sessão especial pelos 50 anos da Zona Franca de Manaus. A autoria da solenidade é do deputado José Ricardo Edlin, do PT, juntamente com Serafim Correia, do PSB, Sinésio Campos, do PT e Adjunto Afonso, do PDT. O Ministério Público Federal no Amazonas ingressou com ação civil pública na Justiça Federal para garantir o reparo e a manutenção contínua das estradas vicinais conhecidas como ramais que cortam ou dão acesso ao projeto de assentamento mantidos pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária INCRA no estado do Amazonas no âmbito do Programa Nacional de Reforma Agrária. A ação foi ajuizada contra a União e o INCRA para que adotem as providências necessárias para o efetivo, contínuo e progressivo atendimento dos problemas estruturais das estradas vicinais que atendem aos projetos de assentamento no Amazonas em caráter emergencial e a manutenção periódica das referidas estradas para a preservação das condições mínimas de trafegabilidade para as comunidades diretamente afetadas. O Pleno do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas se reúne na manhã desta terça-feira durante a quarta sessão ordinária de 2017 para julgar 46 processos, entre os quais estão 7 prestações de contas, 17 recursos e 7 representações de tomada de contas. Entre as prestações de contas que vão a julgamento destacam-se a do ex-prefeito do município de Juruá, Tabir Ramos Dias Ferreira, do exercício de 2010, do presidente da Câmara Municipal de Manaus, Maurício Wilker de Azevedo Barreto, exercício de 2015, e do ex-secretário municipal de Obras Públicas, Serviços Básicos e Habitação, CEMOSB, Porfírio Lemos Filho, referente ao exercício de 2006, do prefeito do município de Caapiranga, Antônio Ferreira Lima, referente ao segunda parcela do convênio 04/2010, do presidente da Câmara Municipal de Presidente Figueiredo, Mário Roberto Caranha, exercício de 2013. Em reunião com o representante dos taxistas da manhã desta segunda-feira, o governador, professor José Melo, anunciou o apoio do governo do estado para aumentar a segurança dos trabalhadores da classe. No encontro foi tratada a implementação de um dispositivo contra assaltos, uma espécie de botão de pânico, poderá ser acionada durante as corridas. A iniciativa visa criar um canal direto com a polícia em caso de perigo e emergência, além de coibir trotes. A reunião aconteceu na sede do governo na Compensa, na zona oeste de Manaus, e também teve a presença do secretário de Estado de Segurança Pública, Sérgio Fontes, e do diretor da Agência de Fomento do Estado do Amazonas, AFEAM, Alex Del Gílio. Desde que as visitas foram liberadas nos dias 21 e 22 de janeiro no Centro de Detenção Provisória Feminino, Centro de Detenção Provisória Masculina e Penitenciária Feminina de Manaus, e para as demais unidades no final de semana seguinte, os procedimentos de revista em visitantes passaram a ser intensificados com o objetivo de coibir a entrada de materiais proibidos. Durante o primeiro mês, a Secretaria de Estado de Administração Penitenciária realizou o flagrante de 19 familiares que tentaram entrar nas unidades
unidades com materiais proibidos. De acordo com o secretário de Estado de Administração Penitenciária, tenente-coronel de polícia da Polícia Militar do Amazonas, Cleiton Coelho, aproximadamente 80% das ocorrências resultaram no encaminhamento dos familiares a distritos integrados de polícia. A moradora do Parque Residencial de São Raimundo, bairro São Raimundo, Cláudia Valéria Rodrigues Ferreira, 27 anos, foi contemplada com uma bolsa de estudos para um curso de graduação ofertado pelo Projeto Futuro Você, promovido pelo governo do Amazonas por meio da Secretaria de Estado de Desenvolvimento da região metropolitana de Manaus, em parceria com a empresa AIES Rio Harry. Cláudia Valéria, juntamente com 20 alunos, cursou o módulo de informática básica do projeto, que foi concluído em dezembro de 2016. Por ter sido uma das alunas que mais se destacou durante o curso, além da bolsa de estudos, Cláudia ganhou um contrato de estágio na empresa. A Universidade do Estado do Amazonas, por meio da Universidade Aberta da Terceira Idade, UNAT, divulga edital de seleção para o curso de formação de educador social do envelhecimento humano. O edital oferece um total de 60 vagas e as inscrições devem ser realizadas entre os dias 6 e 10 de março. O edital é voltado para pessoas idosas, cuidadores de idosos, coordenadores de grupo de idosos e demais interessados em colaborar com o processo de envelhecimento humano, detentor de diploma ou certificado de conclusão do ensino médio. As inscrições devem ser realizadas de 8 às 12 horas, 14 às 16 horas, na sede da UNAT, localizada na Avenida Brasil, em Santo Antônio. Para inscrição no processo seletivo, o candidato deverá entregar uma lata de leite que será doada para instituições de cuidados aos idosos. 6 horas 17 minutos em Manaus. Centro de Convivência promove carnaval para os idosos de Iranduba e moradores de uma comunidade ribeirinha do município estão uma semana sem energia elétrica. J. Rai tem os detalhes. O Centro de Convivência do Idoso Honorina Lopes, administrado pela Prefeitura de Iranduba, realizou festa de carnaval na tarde de ontem para os associados da instituição. Segundo os organizadores Gil e Maria Queiroz, a festa, intitulada Melhor Idade na Folia, teve o apoio de empresários locais que doaram refrigerantes, sopa, ônibus para o transporte dos idosos e a banda que animou o evento momesco. E os moradores da comunidade São Lázaro 2 da Ilha da Marchantaria, zona rural de Iranduba, estão há 8 dias sem energia elétrica, depois que 8 postes caíram e tiveram que ser fincados em outro local por causa do deslizamento de terras na localidade. Segundo a líder comunitária Graça Pacheco, a remoção dos postes foi feita por moradores da comunidade, seguindo orientação da Eletrobras Distribuição Amazonas. Na última sexta-feira, uma equipe da empresa esteve na Ilha da Marchantaria, mas não concluiu o serviço. Graça Pacheco teme que a subida das águas inviabilize a operação e a comunidade permaneça às escuras, como, segundo ela, tem ficado em várias ocasiões. A água começou a chegar nos portos, entendeu? E a gente tá sem luz, ó, é uma coisa horrível. A gente tá usando vela. Tem um senhor que tem taberna aqui embaixo. Creio que as coisas dele já estragou. Na primeira semana de fevereiro, nós não tivemos luz aqui. Na segunda semana de fevereiro, só tivemos luz três dias aqui. E agora, nessa semana, já entrou, tem luz todinho de novo. E quando a luz vem, o papel da luz vem, é aquele absurdo pra gente pagar uma coisa que a gente não tá usando. De acordo com a líder comunitária Graça Pacheco, a Eletrobras Distribuição Amazonas prometeu restabelecer o fornecimento de energia elétrica na comunidade São Lázaro 2 até no máximo amanhã. Por problemas com a telefonia, a nossa reportagem não conseguiu fazer contato com a empresa para confirmar a informação. J. Rai para o Jornal da Manhã. 6 horas 20 minutos em Manaus. O Centro de Atenção aos Idosos, os CAIMs, estão com tudo pronto para os tradicionais bailes de carnaval oferecidos aos seus usuários e funcionários. Em 2017, os CAIMs Paulo César de Araújo Lima e André Araújo marcaram suas festas carnavalescas para o dia 23 deste mês, enquanto o CAIM Ada Rodrigues Viana vai festejar o Carnaval 2017 no dia 10 de março.
Como parte das ações de fiscalização do transporte rodoviário intermunicipal de passageiro durante o período de carnaval deste ano, a Agência Reguladora dos Serviços Públicos Concedidos à ARSAM, órgão do governo do Amazonas, realizou na manhã desta segunda-feira, na rodoviária Huasca Angeli, uma reunião com os representantes de associações e cooperativas de veículo de fretamento, táxis, ônibus e micro-ônibus dos municípios do Cariri Castanho, Cariri da Várzea e Altazes. Além dos ônibus rodoviários, a ARSAM fiscaliza os veículos de menor porte autorizados a realizar o serviço de fretamento, incluindo táxis, vans e micro-ônibus. Agente do Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas, Detran AM, e policiais do Batalhão de Trânsito da Polícia Militar do Amazonas, o BAPTRAN, autuaram 882 motoristas durante a noite de quinta-feira e a madrugada desta segunda-feira, dia 20, período de pré-carnaval na capital amazonense. 34 motoristas foram autuados por embriaguez. 42 pessoas estavam conduzindo veículos sem carteira nacional de habilitação e 164 veículos foram apreendidos, além de 196 certificados de registro de licenciamento veicular recolhidos e 2 motocicletas com placas clonadas. O programa Amazonas Saúde Itinerante estará nesta terça-feira no município do Rio Preto da Eva, com a oferta de consultas oftalmológicas e dispensação de óculos de grau para os pacientes que necessitarem do equipamento. A previsão é que sejam realizadas 300 consultas e a ação é desenvolvida em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde Sensa de Rio Preto da Eva. Os pacientes que receberão atendimento foram triados pelas equipes de saúde da família e receberão atendimento no Colégio Rio Preto. As consultas são gratuitas e os pacientes que necessitarem de óculos terão o equipamento prescrito e serão orientados de que a Suzan irá providenciar e entregar ao paciente nos próximos dias. Um centro de fisioterapia para atletas e um parque adaptado para o treinamento de atletas com deficiências são algumas das novidades do pacote de ampliação da Vila Olímpica de Manaus, anunciada pelo governador José Melo nesta segunda-feira. Os investimentos totalizam 5,7 milhões de reais e contemplam revitalização e construção de novas estruturas para o esporte amazonense. O governador fez o anúncio durante o lançamento do amistoso beneficente Amigos do José Aldo e disse que as novas estruturas são fundamentais para o projeto de crescimento do esporte amazonense. O Fundo de Promoção Social realizou nesta segunda-feira a capacitação de produtores rurais de Manacapuru sobre edital exclusivo direcionado aos projetos do setor primário. Cerca de 120 agricultores e associações de cooperativas participaram do encontro. A submissão de projetos para análise do FPS está aberta até o dia 6 de março na sede do governo do estado, localizada na Avenida Brasil, na Compensa 1, zona centro-oeste de Manaus. O edital é no valor de 5 milhões de reais. Durante a abertura oficial do ano letivo 2017 da Universidade do Amazonas, nesta segunda-feira, o governador, professor José Melo, ressaltou que é necessário fortalecer a atuação da universidade com a nova matriz econômica ambiental. A intenção é criar cursos e produzir conhecimentos necessários para que a nova matriz tenha base científica e tecnológica para o seu desenvolvimento como alternativa socioeconômica para o estado do Amazonas. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas, FVSM, enviou na última sexta-feira uma equipe técnica formada por veterinários para, em conjunto com equipes locais do município de Novo Aripuanã, investigar possível epizootia, que é uma epidemia entre macacos de diferentes espécies, cujas carcaças foram encontradas na reserva de desenvolvimento sustentável do município, em área distante de difícil acesso. A possível epidemia pode estar associada à febre amarela ou raiva, dentre outras doenças que afetam esses animais. Polícia. E antes do noticiário policial, vamos a mais algumas informações sobre a paralisação do transporte coletivo nesta terça-feira aqui em Manaus. O transporte coletivo está em greve, apenas 30% da frota está circulando na cidade. Ainda há pouco nós recebemos telefonemos vários pontos da cidade, inclusive de lá do Nova Cidade, as paradas cheias de pessoas, de trabalhadores, de estudantes esperando o transporte coletivo que não passa. Apenas 30% da frota, repetimos a você, ouvinte do Jornal da Manhã, está circulando hoje na cidade. Peregrine, quais as novidades sobre este assunto? Bom dia. Bom, nós vamos tentar um novo contato com o Alberto Peregrine, tivemos problemas com a telefonia, mas infelizmente, lamentavelmente, a informação mais forte hoje no Jornal da Manhã, pelo menos nesses primeiros momentos, nesses primeiros 40 minutos do Jornal da Manhã, é exatamente a questão de mais uma paralisação do transporte coletivo e sem informar as autoridades e tampouco a população de um modo geral. Restabelecido o contato, Peregrine, bom dia.
Bom dia Eduardo Silva, mais uma vez, bom dia aos ouvintes do Jornal da Manhã, é verdade, Eduardo, e as paradas de ônibus estão completamente lotadas. A paralisação no transporte rodoviário aconteceu desde as primeiras horas da madrugada, Eduardo, desde o primeiro ônibus programado para sair às 4 horas da manhã. Esse é o horário que saem os primeiros ônibus das garagens do transporte coletivo na cidade. Somente 30%, há quem diga até que menos que isso, estão nas ruas da cidade nesse momento. No total, Eduardo, de 1.350 ônibus, apenas 400 estão nas ruas para atender 221 linhas. As zonas norte e leste da cidade, as zonas mais populosas e as mais distantes, são essas duas zonas que mais estão sofrendo, Eduardo. No bairro Novo Israel, paradas de ônibus completamente lotadas, o mesmo acontecendo na Cidade Nova, Renato Souza Pinto e outros bairros adjacentes. Zona leste da cidade, Eduardo, daí nem se fala. Terminal 5 completamente lotado. Alameda Cosme Ferreira, a maior da zona leste da cidade, está com suas paradas de ônibus também lotadas. Avenida Grande Circular também completamente lotada. E nesse momento, agora há pouco, recebia a ligação do nosso amigo Bilu, do transporte alternativo. Agora há pouco foi liberado o transporte alternativo. A Prefeitura Municipal de Manaus já libera a partir desse momento os ônibus alternativos, as famosas lotações, aqueles micro-ônibus amarelinhos que rodam tão somente na zona leste da cidade, parte da zona norte, agora estão sendo liberados para prosseguirem para o centro da cidade. Portanto, Eduardo, essa é a informação de momento, a última informação, a informação mais quente é que o transporte alternativo chega aí para ajudar os passageiros a levar até o centro da cidade. Bom, nós torcemos para que outras providências sejam tomadas, porque somente o executivo e somente as lotações não é suficiente para cobrir esse montante de passageiros que está aglomerado tanto nas paradas quanto nos terminais. Nós lamentamos profundamente a medida, porque nós entendemos a situação, o problema vivido pelos motoristas, pelos cobradores, pelos trabalhadores da área do transporte coletivo, mas pelo menos um aviso, pelo menos é o que a lei diz, pelo menos 24 horas ou 72 horas, alguma coisa nesse sentido, deveria ter sido feito para a população se precaver, sair mais cedo de casa, arranjar uma carona, alguma coisa nesse sentido. A reivindicação é justa, já há um ano estão tentando receber seus vencimentos, os seus reajustes, e não conseguem, mas da forma como está acontecendo, não dá para que nós fiquemos calados, aceitemos passivamente. Nós esperamos as providências tanto da prefeitura quanto da justiça para que esse problema seja resolvido no menor espaço de tempo possível e a população não seja mais uma vez apenada. Há um provérbio indiano, vamos repetir, que diz o seguinte: na briga entre elefantes, quem sai perdendo é o capim, e o capim é a população, é o usuário do transporte coletivo. Peregrine. Pois é, Eduardo, e são 500 mil passageiros, estimativa essa feita pelo Sinetran, que está sendo esse montante aí de passageiros que estão sendo prejudicados nesse momento, Eduardo. Ok, Peregrino, vamos aguardar então que se normalize no decorrer do dia. Os microfones aqui estarão abertos a você, tanto no Jornal da Manhã quanto no programa Valdir Correia, durante toda a nossa programação com relação a este problema, a greve do transporte coletivo. Mas, Peregrino, na área policial, 24 horas de calmaria. Pois é, Eduardo, então vamos começando aí o nosso noticiário policial dizendo, Eduardo, logo de antemão, que foi um dia tranquilo, as últimas 24 horas na cidade, muito tranquilos, e quem vem perdendo com tudo isso é a marginalidade, e é por determinação do governador José Melo, a Polícia Militar, a Polícia Civil, a Secretaria de Segurança como um todo, nas ruas da cidade. E ontem à noite, durante essa madrugada também, a Rocan desarticula mais uma quadrilha em Manaus, e foi no bairro Novo Aleixo. A viatura 8691 é da Rocan, estava em patrulhamento e os policiais preparados da Rocan avistaram um carro modelo Corsa e seus ocupantes em atitude suspeita. Rapidamente a viatura se deslocou para próximo a esse carro. Os policiais fizeram
fizeram a abordagem e encontraram 3 armas de fogo. Eles estavam prontos para cometer um arrombamento a uma casa. Eles confessaram que iriam arrombar uma casa no bairro do Coroado. Um dos ocupantes dessa quadrilha é um cadeirante. Ele anda de cadeira de rodas e fica observando as residências. E lá no bairro do Coroado, ele já tinha selecionado a casa que seria arrombada. Os policiais chegaram junto, prenderam Ana Paula Costa de Oliveira, 31 anos, Josinaldo Gama Pereira, de 19, Denilson Queiroz Cardoso, de 28, e o Vanderlei José Braga Gomes, de 41 anos. Esse Vanderlei é latrocida, ele já matou um para roubar. Todos estão sendo apresentados ainda nesse momento, ocorrência ainda em andamento, nesse momento no 6º DIP. Grande ação da Rocan, Secretaria de Segurança está aí, mostrando o serviço. Parabéns aí a mais uma ação dos policiais, desarticulando uma quadrilha que já ia agir durante a madrugada de hoje, arrombando uma casa já pré-selecionada por um dos integrantes dessa quadrilha. Foi um grande trabalho da Rocan, foi um grande trabalho da Secretaria de Segurança. E mais de polícia. Um homem foi preso por estar vendendo droga. Ele estava vendendo droga na zona leste da cidade. Daí chegaram os policiais da 29ª SICOM. Chegaram junto e prenderam esse homem. É a polícia militar nas ruas. Coronel Brandão, Coronel Walter Cruz estão aí comandando e muito bem a PM. E o resultado é esse. Carro recuperado no Novo Aleixo. Um carro que havia sido roubado e estava em poder dos bandidos foi recuperado pela polícia militar. Um homem também que estava vendendo droga foi preso por policiais da Força Tática na zona leste da cidade. Muita droga, muito entorpecente na mão desse homem que foi preso à noite de ontem. E mais da Secretaria de Segurança. Um carro foi recuperado por policiais da Delegacia Especializada em Roubos e Furto de Veículos. Foi recuperado esse veículo na rua Altasmirim, aí é zona leste da cidade. Muita droga apreendida. Aliás, nunca é demais relembrar que todos os recordes em relação à apreensão de drogas foram batidos, foram quebrados pelo secretário de Segurança, Sérgio Fontes. Mais de 22 toneladas apreendidas na gestão do doutor Sérgio Fontes. Isso significa ele tem aí uns 2 anos e pouco à frente da secretaria, e o que ele já apreendeu soma mais do que 20 anos anteriores. Grande trabalho do secretário Sérgio Fontes. Agora, as notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas 24 horas. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, a pedra está vazia. Noite e madrugada das mais tranquilas na cidade. Entretanto, a equipe do Dr. Jefferson Mendes do Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 52 exames de corpo de delito, morte por violência ou por acidente de trânsito. Zerou na noite e madrugada. A pedra está vazia. Eduardo Silva e ouvintes do Jornal da Manhã, a Difusora está acompanhando a paralisação por parte dos trabalhadores rodoviários. As paradas de ônibus, os terminais estão completamente lotados. Os passageiros estão à espera de um ônibus que ainda não apareceu. O detalhe, Eduardo Silva e ouvintes, é que está havendo paralisação, greve dos rodoviários. Apenas
30% da frota estão nas ruas da cidade. De um total de 1.350 ônibus, apenas 400 estão rodando aí nas ruas da cidade para cobrir 221 linhas. Aproximadamente 500 mil passageiros estão sendo prejudicados. Os motoristas não receberam os salários programados para o dia 20 ontem e nem tampouco o aumento que foi determinado pela Justiça desde maio do ano passado também não caiu na conta dos rodoviários. Eles também têm a sua razão, todo mundo aí, né, reconhece, só que, entretanto, quem está pagando o preço é a população. Esportes. Antes das notícias de esportes, vamos aos números das loterias, começando pela Quina, concurso número 4.316, que sorteou as dezenas 15, 17, 23, 76 e 78. Uma aposta ganhadora de Santa Rosa, no Rio Grande do Sul, recebe 5.431.000. A Loto Fácil sorteou as dezenas 01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 10, 12, 15, 17, 18, 21 22 e 23. Com 15 acertos, 3 apostas, uma de Arauá, no Sergipe, uma de Campinas, em São Paulo, e outra São Paulo, capital. Não haverá impeachment do Corinthians. Na noite desta segunda-feira, a maioria do Conselho Deliberativo do clube votou a favor do presidente Roberto de Andrade e fez com que fosse arquivada a possibilidade de afastamento do atual mandatário. Foram 183 votos favoráveis ao mandatário e 81 contrários. A Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro definiu onde será disputada a partida entre Flamengo e Vasco, válida pela semifinal da Taça Guanabara. Em entrevista ao Esporte, Marcelo Viana, diretor de competições da FERJ, confirmou que o jogo será realizado no próximo sábado, dia 25, 18h30, em Juiz de Fora, Minas Gerais. Últimas notícias. A Polícia Federal atribui aos ex-presidentes Luiz Inácio Lula da Silva de Morrocefe crime de obstrução de justiça e ao ex-ministro Aloysio Mercadante da Casa Civil e Educação os crimes de tráfico de influência e também obstrução de justiça. Em relatório de 47 páginas, o delegado de Polícia Federal, Marlon Oliveira Cajado dos Santos, do Grupo de Inquéritos da Operação Lava Jato, no Supremo Tribunal Federal, sugere que os ex-presidentes e o ex-senador, ex-ministro da Educação e Casa Civil, sejam denunciados criminalmente, mas em primeiro grau judicial, no âmbito da Justiça Federal do Distrito Federal, porque nenhum deles detém foro privilegiado na Corte Máxima. A equipe econômica concluiu a discussão de um novo projeto criando um regime de recuperação fiscal para estados em dificuldades financeiras. O texto, que deve ser enviado ao Congresso pelo governo ainda hoje, traz algumas mudanças em relação ao projeto apresentado no fim do ano passado, que acabou sendo desfigurado durante a tramitação no Congresso Nacional e vetado pelo presidente Michel Temer. Entre as alterações está a previsão de que o Estado que deseja aderir ao plano de recuperação aproveite lei autorizando a privatização de empresas dos setores financeiros, de energia e de saneamento, e que os recursos obtidos devem ser destinados para a quitação de passivos. A primeira versão falava apenas da criação de um programa de desestatização sem especificar as áreas pretendidas. A União quer que os estados em pior situação vendam estatais, como a Companhia Estadual de Águas e Esgotos, SEDAI do Rio de Janeiro, e a CEMIG e o Banrisul. 5 pessoas morreram nesta terça-feira após a queda de um pequeno avião na área de um shopping de Melbourne, cidade mais populosa da Austrália, perto do aeroporto de Essendon. A aeronave pegou fogo e levantou uma grande coluna de fumaça na região. O piloto e os 4 passageiros morreram no local, disse em comunicado a polícia do estado de Victoria. 6h52 em Manaus. Vamos às manchetes dos principais jornais brasileiros nesta terça-feira, começando pelo Globo do Rio de Janeiro. Ajuda a estados exige privatização de bancos, energia e saneamento. O que diz a Folha de São Paulo? PF afirma que Lula, Mercadante e Dilma tentaram obstruir Lava Jato. Destaque do estado de São Paulo. Jucá reage a Supremo e diz que foro deve ser suruba para todo mundo. Principal matéria de Alto Astral. Correio Brasiliense. Estudante desaparecido na Argentina deveria ter voltado a Brasília dia 15. Vamos às manchetes dos jornais locais, começando pelo Agora, que estampa. Caso Richthofen se repete no Amazonas. Destaque do Jornal do Comércio. Faturamento do Polo Industrial de Manaus fecha com 74,4
bilhões de reais. O que diz a crítica? Mandante dentro de casa, pai e filha executados por dinheiro. Principal matéria de campo do jornal Amazonas em Tempo. Novo Aripuanã, febre amarela pode ser a causa da morte de macacos. Termina aqui o Jornal da Manhã. Participaram desta edição reportagem de Alberto Zegdeg, J.A. e Alberto Peregrini. A técnica foi de Itamar Jardim, Milton Cabral, Herande Sampaio, com supervisão técnica de Carlos Luiz Silva. A apresentação foi de Edson Melo e Eduardo Silva.